Se Trump roubar Gaza dos palestinos, é melhor a ONU virar shopping ou depósito? Marcelo Coelho, obrigado, meu caro. Mandou aí um pix de 23, meu caro. Que coisa boa. Jorge Ramos Silva mandou um pix de 2. Pode mandar 2, pode mandar 23, pode mandar o valor que vocês quiserem, gente. Vocês nos ajudam tremendamente. Olha que coisa bacana. União por Moradia Popular de Salvador aqui em peso no nosso chat. Muito bom ver aí a mobilização popular, meus caros e minhas caras. Faltando 158 aí pilas de pix. Quem puder nos ajudar é muito importante. Se Trump roubar Gaza dos palestinos, melhor a ONU virar shopping ou depósito. Vamos ler aqui a coluna do Léo. Juro que tentei permanecer de férias, mas as declarações do presidente Donald Trump ao lado do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, prometendo uma limpeza étnica em Gaza, sim, a aplicação do termo cai como uma luva, são muito ignóbeis para permanecer em silêncio. Nós assumiremos o controle, ele propôs nesta terça expulsar para o Egito e para a Jordânia quase 2 milhões de palestinos que moram no território destruído pela invasão israelense e criar no local uma riviera do Oriente Médio, ou seja, defendeu tornar-se sócio de um crime de guerra para implementar o maior empreendimento imobiliário do mundo, talvez até com condições especiais para sua empresa, a Trump Organization, erguer imóveis residenciais e comerciais, hotéis, resorts e, claro, campos de golfe. Imagina, Marcelo, que isso, meu caro. Obrigado pela sua ajuda, meu querido. Obrigado por você estar presente. No caso de Gaza, a ameaça mais palpável do que as ameaças contra a Dinamarca, uma vez que ele entraria com uma impensável guerra contra a União Europeia, caso quisesse o controle da Groenlândia. O que ele faz vai além do campo da bravata para gerar manchetes a fim de encobrir o fato de que não conseguirá melhorar a vida dos trabalhadores dos Estados Unidos no curto prazo, ou mesmo pressionar o Hamas a aceitar termos de rendição ao final do atual acordo de cessar-fogo. Tampouco é uma solução salomônica do tipo: se vocês não conseguem chegar a um acordo, eu acabo com a brincadeira de vocês, até porque a alternativa estúpida atropela décadas de negociação para uma solução duradoura que respeite a existência do Estado de Israel e crie um Estado da Palestina independente. Não aponta para o fim do conflito, pelo contrário, a intervenção direta vai fazer com que jihadistas do mundo gritem eu avisei e armem-se até os dentes. Obrigado pelo Pix, minha querida Lídice. Faltando 150 agora, 1 hora de live, gente. Dramática a situação aqui da Folha Democrata, meus caros. Coisa maravilhosa estar presente com vocês, meus queridos. As consequências de suas declarações vão muito além do Oriente Médio. Se uma superpotência pode chegar e avisar que pretende tomar um território que não é seu, a revelia do povo que lá habita, como os Estados Unidos vão reclamar quando a China invadir Taiwan, ou mesmo da invasão da Ucrânia pela Rússia. É claro que as perguntas são retóricas, porque Trump vê os Estados Unidos como a única superpotência global com legitimidade para fazer isso. Na semana passada, Trump já havia trazido a ideia de Jerico à tona quando defendeu limpar a coisa toda, provocando orgasmos na ultradireita religiosa israelense e indignação do Egito e da Jordânia, que receberiam à força ou quase 2 milhões de refugiados, além de organismos internacionais e países cujos governos ainda mantêm o bom senso. Eu não acho que as pessoas, os palestinos, deveriam voltar para Gaza, disse Trump. Ouvi dizer que Gaza tem sido muito azarado para eles vivem como um inferno, eles vivem como se estivessem vivendo no inferno. Gaza não é um lugar para as pessoas viverem. E a única razão pela qual eles querem voltar, e eu acredito fortemente nisso, é porque elas não têm alternativa. A questão é que o inferno foi criado pela invasão de seu aliado Israel no dia 7 de outubro de 2023. Naquele dia, o ataque terrorista do Hamas matou 1.139 pessoas em Israel, segundo dados do governo Netanyahu. Além de mais de 200 foram feitas reféns que começaram a ser trocados por prisioneiros palestinos no cessar-fogo. A reação do governo de Israel foi no sentido de um genocídio, matando 61 mil pessoas, segundo dados do Ministério de Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas. Se o governo dos Estados Unidos quer ajudar o povo palestino, deveria implementar moradias provisórias no território e financiar uma reconstrução rápida de Gaza. É o mínimo da decência, uma vez que foram suas bombas e seu respaldo do governo, que o governo Netanyahu tentou uma limpeza étnica, mas o que vemos com Trump é o contrário, com Washington não apenas apoiando, mas avisando que vai tomar as rédeas do genocídio.
Se isso for levado adiante e o mundo não se rebelar, melhor transformar os prédios da ONU em shopping centers. É claro, a ONU vai ser completamente inútil nessa questão toda, se a gente não acompanhar. Famílias por uma unidade da Bahia, movimento de formação de organização das famílias, viva a Folha Democrata, se puder ajude com qualquer valor. Exatamente, que bom que vem movimento social assistir a gente, vocês não sabem o quanto eu fico feliz por isso, é esse o objetivo desse canal. Inclusive, se vocês quiserem entrevista conosco, me manda e-mail, por favor, tá, para vocês falarem das demandas de vocês, pedrozambarda@gmail.com. Vamos bater um papo aí. Eu estava ajudando também os educadores lá de Juiz de Fora que estão protestando também. E a Rani já está contribuindo aqui conosco. Que coisa maravilhosa, meus caros, minhas caras. Faltando 135 agora. Vamos fechar essa meta numa boa, meus queridos, minhas queridas, meus bonitos, minhas bonitas, meus lindinhos e minhas lindinhas. Vamos lá para a gente poder fazer bem aqui o nosso trabalho da melhor forma, meus caros, minhas caras, meus bonitos, minhas bonitas. Deixa eu ver aqui. Para a gente poder seguir aqui. Só um minutinho, gente. Vamos lá, meus caros, para a gente poder seguir aqui e fazer bem o nosso trabalho, meus queridos, minhas queridas. Deixa eu seguir aqui para a gente fazer bem o trabalho. Vamos voltar aqui também. O Sakamoto também escreveu sobre as presidências da Câmara e do Senado. Vamos lá, vou voltar para o começo da live que eu quero ver a história do Bozo ser preso. Essa história é boa. Tá lá no ICL Notícias, a gente falou um pouquinho a respeito dela. Para pacificarem o Brasil, Alcolumbre e Mota não podem anistiar golpista. Vamos ver aqui para a gente seguir e fechar a meta também dos PIX. Vamos lá. O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se foi sincero ao dizer que o melhor caminho é a pacificação e que a anistia a golpistas não é prioridade do Brasil, não poderá ceder às pressões daqueles que querem ver perdoados os que tramaram e executaram um ataque contra a democracia entre o segundo turno de 2022 e 8 de janeiro de 2023. Anistia a quem tenta dar golpe de Estado não é trazer paz, mas incentivar uma nova aventura mais forte e violenta no futuro. O melhor caminho para o Brasil, para a defesa do povo brasileiro, é a pacificação, é a conciliação, é a união nacional em favor das causas que verdadeiramente deveriam ser ditas pelo parlamento brasileiro. Porque só a união pode transformar a vida das pessoas. Então eu quero ser esse catalisador, se possível, e ouvir todos os pontos de vista dessas questões, afirmou, após ser reconduzido ao cargo neste sábado por 73 dos 81 senadores. O Davi Alcolumbre falou isso. E ele pode ser perigoso, né? Pacificação é um termo que vem sendo usado por Jair Bolsonaro e inclui, na opinião do ex-presidente, a anistia aos golpistas. A aprovação de um projeto para perdoar e garantir os direitos políticos a todos os participantes de atos golpistas desde o segundo turno das eleições de 2022 é uma das principais pautas da extrema-direita dentro e fora do Congresso Nacional. Para além dos executores dos ataques às sedes dos três poderes em 8 de janeiro de 2023, a proposta quer evitar a punição para Bolsonaro e seus sócios, de políticos a generais, que planejaram ficar no poder a despeito da vontade das urnas. Questionado depois em entrevista à Globo News, Alcolumbre foi claro ao dizer que a pauta da anistia não vai pacificar o Brasil, não é a prioridade do Brasil nem do parlamento brasileiro. Se nós continuarmos trazendo à tona assuntos que trazem discórdia em vez de concórdia, a gente vai passar nos corredores do Senado Federal e ver senadores de diferentes partidos agredindo uns aos outros. E quando o senador agride um ao outro por uma única causa, ele não está interessado na agenda do brasileiro, afirmou. Mas também apontou que nós não podemos nos furtar de debater qualquer assunto, que discutir o assunto não quer dizer que está apoiando o tema, e pediu compreensão dos atores políticos para não contaminar o debate. O tema é uma das pautas mais importantes na avaliação da base bolsonarista, que exige vê-la discutida, votada e aprovada. Isso foi tema, inclusive, de discussão sobre o apoio que seria dado tanto ao Alcolumbre quanto ao Hugo Mota, que venceu a disputa pela presidência da Câmara. Mota, aliás, em seu discurso após eleito, citou 28 vezes a palavra democracia, repetiu Ulisses Guimarães ao afirmar que tem o ódio e nojo à ditadura e fez referência ao filme Ainda Estou Aqui,
que conta a história de luta de Eunice Paiva, viúva do ex-deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar. Pacificação só é possível sob proteção das garantias democráticas e ataques ao sistema eleitoral, bem como golpes de Estado e tentativa de dissolução violenta do Estado Democrático de Direito. Ô, minha querida! Que coisa boa, obrigado pelo Pix, gente. Jacinira Cruz Santos. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando aqui. Obrigado a galera do Movimento Social, viu, gente? Os pingos estão ajudando muito. Faltam 130. Se o pessoal quiser comprar uma canequinha, a gente dá de presente, meus caros, minhas caras. Deixa eu tirar aqui uma tosca aqui. Tchau, fia. Vamos lá, gente. Faltam 130 aqui para a gente poder seguir e fazer bem aqui o nosso trabalho. Sob a justificativa de pacificar o país, o bolsonarismo tenta convencer a turma que faltou às aulas de história que o melhor é um arranjo para não puni-los pelos crimes que cometeu. Porém, o apelo para quem tramou contra a democracia pague tudo o que não deve, não é vingança nem revanchismo. Tampouco é parecido com um projeto de sociedade miliciana defendida pelo extremismo, onde a justiça é trocada pelo justiçamento, na qual a mediação dos conflitos pelas instituições é substituída pela possibilidade de cada um resolver os seus problemas na base da força. Pelo contrário, os envolvidos nas tramas golpistas precisam ser denunciados, processados, julgados e punidos, com todo o direito à defesa. Se quiserem realmente fortalecer o Estado Democrático de Direito, o que dizem fazer, não deveriam tentar impedir o curso da justiça de novo. Que Davi Alcolumbre e Hugo Mota não resolvam participar do que seria uma histórica chanchada, que é a anistia aos bolsonaristas. Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas. Fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.